Fala pessoal, aqui é o professor de xadrez Alexandre Leal e vamos agora aprender a jogar xadrez do zero. Vamos então agora aprender a jogar xadrez. Primeiramente a gente tem que conhecer aqui o tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez que é composto por 64 quadradinhos. Esses quadradinhos, cada um deles tem um nome. Por exemplo, este aqui é o A1. Letra A, número 1. Na linha 1, nós temos aqui então A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1. São os quadrados onde nós podemos colocar as nossas peças. Então, as peças têm que jogar aí, buscar posições dentro desses quadradinhos de forma a dominar esses quadrados e dominar o seu inimigo. Por exemplo, aqui nós estamos querendo aprender e vamos aprender da rainha e do rei. E como é que funciona o movimento da rainha e o movimento do rei? Então vamos lá. O rei branco aqui, no caso situado na casa D4, ele pode mirar, ele vê, ele anda para a casa E4, E3, D3, C3, C4 e assim por diante, nas casas adjacentes. Então é muito fácil, muito simples. Olha só, o rei ele pode jogar uma casinha para o lado. É essa a definição. O rei ele anda uma casinha para qualquer lado, muito simples, né? E a rainha ela anda para várias casas. Ela para todos os lados também, só que diferente do rei, a rainha ela enxerga mais. Olha só que interessante, né? A rainha ela tem mais mobilidade. A rainha ela anda mais que o rei. Ok, gente? Então, aqui neste momento a gente entende agora sobre a movimentação da rainha. Por exemplo, a rainha na casa D4, ela poderia jogar, fazer um movimento assim para a casa H4. Agora, tudo tem um porquê, né? Por que ela quer jogar nessas casas? Qual é o objetivo? O alvo é o rei adversário. Então, a rainha branca ela vai ter como alvo o rei adversário. E, por exemplo, a rainha aqui em G3, ela consegue andar para todos os lados, ela deu cheque no rei adversário. Aqui é o cheque, quando a rainha ataca o rei. Por que a rainha está atacando o rei? Porque a rainha ela enxerga todas essas casas, além de outras casas. Vamos colocar aqui uma peça do xadrez aqui nesse caso aqui. A rainha ataca as duas peças adversárias. E aqui dizemos que é cheque no rei adversário. E a rainha então faz um duplo ataque atacando o rei e ataca a rainha. Quando este rei se movimenta, porque ele pode se movimentar para todos os lados, ele não vai poder jogar agora nesta casa aqui D8 e nem na casa D6, porque a rainha enxerga toda essa fileira, essa coluna aqui D, coluna D, né? E nesta coluna D4, D5, D6 a rainha está enxergando, porque ela enxerga para todos os lados. Então o rei tem que fugir, ele tem que escolher uma dessas três casas ou uma dessas três casas. Se o rei jogasse para D8, ele continua em xeque, e isso não é permitido. O rei deve fugir do xeque. E nesse momento, então, a rainha pode fazer o que chamamos de captura da peça, capturar a torre. E aí está dando cheque novamente nesse rei, porque ela enxerga todas as linhas, né, diagonais e horizontais. Ela enxerga o rei, então, no caso, ele está dando cheque no rei inimigo. O rei vai ter que andar. E agora a rainha ela vai cercar este rei. Vamos supor que o rei jogue aqui para de uma em uma, né? Que ele está andando e veio para casa A5. A rainha nesse momento faz o que a gente chama de cortar o rei. E o rei não pode jogar agora para nenhuma dessas casas que estou marcando aqui, ó, que ele enxerga. O rei somente vai poder jogar para a casa A4. Essas aqui a rainha ela está dominando e o rei então tem que jogar para A4. Neste momento o rei branco vem auxiliar a sua rainha para o xeque-mate e o rei negro tenta escapar, indo um pouco mais longe. O rei ele vem cercando junto com a rainha este rei. E agora o rei só tem uma única casa que é a 4 para jogar. Nenhuma dessas outras ele pode jogar. Existem motivos aqui que ele não pode jogar porque a rainha está dominando e este rei branco ele enxerga
estas 3 casas, essas 2 casas no caso que este rei poderia vir, o rei também aqui não deixa. Então o rei preto vem para A4 e aqui nós temos aqui uma jogada do checkmate. A rainha ataca o rei. Está vendo o rei aqui, tem o raio de ação no rei, dá cheque, e é um cheque com sobrenome, porque esse rei ele não pode andar para nenhum lugar, e aqui então, gente, a gente tem uma situação de checkmate. Vou colocar outra situação de checkmate do rei branco, a rainha aqui, e, por exemplo, nesta posição, em vez da rainha ter jogado na linha 8, dando um checkmate na linha 8, agora ela vem na cara do rei, protegida pelo seu próprio rei, e é um checkmate, porque o rei preto não pode jogar para estas casas que ele tem acesso, que ele poderia jogar de uma em uma para todos os lados, mas ele não pode jogar para E8, porque a rainha está dominando esta casa, ele não pode jogar para E7, porque a rainha e o rei branco dominam a casa, ele não pode jogar para C7, porque o rei e a rainha estão dominando a casa. Ele não pode jogar para C8, porque a rainha dá cheque. E também não pode fazer a captura desta rainha aqui, porque o rei branco, então, atacaria o rei preto, né? E não pode se colocar em xeque. O que é isso de não pode se colocar em xeque? Por exemplo, numa posição onde está assim, uma posição qualquer aqui, por exemplo esta, o rei jogar para a casa, essas 3 casas aqui, o rei preto. Ao invés dos pretos jogarem, joga para cá. Não pode. A rainha domina essa casa e isso é impossível, lance impossível no xadrez, não pode fazer. O rei não pode se colocar em xeque, ele tem sempre que fugir. E quando o rei não consegue mais fugir do xeque, é porque teremos um checkmate. Aqui o rei consegue fazer um lance jogando para o lado, por exemplo. Ele conseguiria jogar para esse lado. Este rei vem, o rei joga, o rei branco sempre vem auxiliar. E quando o rei branco vem assim meio de cara no outro rei, o rei branco não poderia jogar essa jogada aqui. Isso é um lance impossível, que o outro rei capturaria, eles colocam em xeque. Se colocar em xeque não pode. Então, o rei branco ele não vai jogar na casa B5, e quem vai para a casa B5 é a rainha. Neste caso, a rainha que vai estar nessa posição aqui, né? E agora a rainha então vai para a casa B5, dando cheque no rei, e este cheque tem sobrenome, porque o rei preto não consegue fugir, não consegue escapar. Pelo que eu já comentei antes, todas as casas onde ele poderia jogar estão dominadas. Este rei defende a rainha para que ela venha dar esse checkmate, obstruindo todas as possibilidades do rei de jogar, porque a rainha domina todas estas casas onde o rei poderia jogar. E aqui temos a situação do checkmate. Aqui a gente então dominou sobre o que é o cheque, sobre o que é o mate, e vimos a captura da peça, né? Só para a gente entender um pouquinho mais, por exemplo, numa posição dessa que estamos jogando aqui de brancas, a rainha branca que está na casa G3, se por acaso o jogador ele fala, vou dar um cheque no rei, vou levar a rainha até lá, e faz cheque, porque agora a rainha ataca o rei simplesmente capturaria a rainha, porque ele anda de uma em uma. Outra situação em que também seria um erro para as brancas, onde as brancas jogariam, por exemplo, próximo do rei. As brancas estão aqui, certo? Aí a branca fala, vou atacar o rei, vou dar um cheque lá no rei. E vem, vou dar um cheque aqui. Está dando cheque, o rei foge. Cheque, o rei foge. Aí ela vem e faz esse cheque. E aqui é um erro, porque o rei preto simplesmente captura. E aqui há o que chamamos de empate no jogo do xadrez,
que pode acontecer o empate, onde não há material para dar checkmate, nenhum dos dois vão conseguir ganhar, e aqui então teríamos um empate. Mas se as brancas sabem como conduzir o checkmate, elas podem chegar até perto, mas neste momento elas devem cercar o rei e não... E cerca o rei numa borda. Aquela hora demos checkmate nesta borda, numa das bordas do tabuleiro, né? Nos cantos, né? Nas bordas aí do tabuleiro. A rainha agora prende o rei não pode subir nessas 3 casas. Ele vai ter que jogar para cá e o rei branco vem, não pode jogar agora aqui, não pode jogar nenhuma dessas 4 casas, porque a rainha branca está dominando, o rei tem que jogar para o lado, e joga para o lado, e o rei branco ele vem auxiliar. Quando o rei preto jogar a única agora que ele tem é G8, e a branca pode dar mate tanto em D8, tanto em E8 como C8, é o mate, qualquer uma dessas casas, como na cara aqui do rei, defendida pelo seu rei, também é checkmate. E aqui também é checkmate. Ok, gente? Então essa foi a partida do rei contra a rainha, que é muito importante esse fundamento, esse conceito para aprender a jogar xadrez.